Começamos mais um podcast, um episódio do podcast do Movie Talks. Hoje recebendo o Herbert, recebendo a Fabiana. São lá de Petrolina. Tem 3 franquias, Petrolina, Caruaru e Juazeiro, direto de Pernambuco. Obrigado pela presença de vocês. Vocês poderem compartilhar a história de vocês. Eu queria entender um pouquinho como que foi a trajetória de vocês. Sei que vocês começaram do zero. Como que aconteceu toda essa história para a gente conhecer. Bom, é realmente uma história aí para escrever um livro, tá? Eu já trabalhava em um outro segmento quando eu resolvi comprar a ideia de um diretor da Prepara que me contratou e falou, vem trabalhar, vai ser isso, vai ser isso. Pô, me apaixonei desde o primeiro momento. Fui trabalhar na Prepara, aceitei um cargo que eu já tinha funções acima desse cargo, mas era a única maneira de ficar, que era trabalhando na secretaria da empresa, porque a gerente era a esposa dele, não tinha como nem brigar, né? Vou ter que aceitar. 6 meses depois ele disse que abriria uma nova unidade, de fato abriu, me deu a oportunidade de ser gerente dela. Legal. Fui trabalhar ainda mais, me apaixonando mais com a proposta de crescimento, de conhecer mais sobre o segmento. E quanto mais eu estudava a Prepara, quanto mais eu entrava a fundo naquele segmento, na marca, eu conseguia me apaixonar e entender melhor realmente o que era. Só que muito também perdido, né? Não tinha aquele conhecimento do segmento no mercado, de maneira nacional e geral. Só que aí a Fabiana, eu dizia sempre que ela já era funcionária da Prepara sem perceber, porque ela sempre saía mais cedo, ela era privilegiada, trabalhava na área financeira, com bancos, então saía mais cedo, ficava me esperando ali, ouvindo tudo. Fabiana sabia o que era uma venda de Prepara, o que era atendimento de um cliente, quase tudo já. E nessa jornada, um tempo depois, eu fui transferido à Petrolina. A primeira escola que eu trabalhei foi no estado da Paraíba. Quando eu fui à Petrolina, Pernambuco, passado algum tempo depois, o franqueado estava desfazendo as bandeiras dele, ele tinha na época. Então, ele me ofertou uma. Eu fui pensar realmente se aceitava ou não, não tinha R$1 no bolso. Como é que eu vou aceitar um negócio desse? Loucura, né? Eu não tinha aquele sonho de, vou abrir meu negócio. Eu tinha um pé no chão, eu tenho que primeiro ter alguma coisa para estabilizar. Mas no meio das minhas loucuras, que eu sempre tenho, a Fabiana, eu digo até que às vezes é mais louca que eu por aceitar, mas é ela que me dá juízo. Acabei aceitando a aquisição de uma dívida gigantesca, que eu nem sabia realmente se ia conseguir pagar, mas tinha a fé que iria chegar lá. Começamos a primeira escola de Petrolina, uma escola pequena, enxuta, de primeiro andar, aonde dela nos deu grandes oportunidades. Então, tem experiências de vida, até contei agora há pouco aqui no podcast, que só a Prepara proporciona na sua vida, literalmente. Então, esse foi o início de um pouco dessa jornada. A Fabiana pode adicionar muito mais a toda essa história também, mas basicamente isso. Legal. Quer adicionar alguma coisa, Fabi? Não, é justamente o que ele falou mesmo. A gente começou com uma dívida, né? Eu saí do meu emprego, ele pediu para sair do meu emprego. E aí eu saí e deixei meu trabalho, né, pela segunda vez, porque eu já tinha saído do trabalho a primeira quando ele foi transferido para Petrolina e logo depois quando ele decidiu comprar a franquia. Então, fui ajudar ele e estamos aqui até hoje. Legal. Então vocês conheceram a Prepara, que o Herbert começou a trabalhar numa franquia. E o que motivou depois, fora a adquirir, por exemplo, essa franquia que já teve a oportunidade lá em Petrolina? O que motivou vocês a entrar nesse ramo para empreender mesmo, de verdade, na educação? Eu tenho, assim, na minha cabeça, desde o início, o seguinte: a educação, eu sempre escutei da minha mãe que educação transforma vidas. Então, eu só teria minha vida transformada porque eu era muito pobre, vim de uma região muito pobre da Paraíba. Então, minha vida só seria transformada através da educação. E aí, escutando isso, no momento em que eu entrei na Prepara, eu decidi me dedicar de cabeça, tanto que todo mundo diz, nossa, quando você começa a falar da Prepara, dá vontade de fazer um curso. Porque é falar de algo que mudou minha vida, que é a educação. Literalmente mudou minha vida em todos os sentidos. Então, se eu sou quem sou hoje, é graças à educação e graças à Prepara. Legal. E como foi para você embarcar na jornada do Herbert? Depois que ele descobriu que era Prepara, ele chegou para você e falou, agora eu vou empreender, eu vou comprar escola. Como que foi para você? Num primeiro momento, foi bem assustador, eu não vou mentir, né? Assim, eu já conhecia muito da Prepara por estar ali nos bastidores, vendo tudo que acontecia, entendendo como as coisas funcionavam, ajudando ele no processo de gerência da escola. Eu sempre dava alguma opinião ou outra, mas foi assustador. Então você trabalhava fora, aí do lado de fora você via os bastidores e começou a aprender. Sim, eu comecei a aprender tudo nos bastidores. Quando eu saía do trabalho, ia lá para onde ele estava e ficava observando tudo. E então vocês destacaram que vocês começaram do zero, hoje vocês são uma das melhores franquias da Prepara. Como que vocês conseguiram superar os principais obstáculos que vocês tiveram?
Então, foram vários obstáculos, né, nesse percurso até chegar onde a gente está hoje, né? Mas, assim, o início foi bem difícil. Começar com a dívida, a gente não tinha R$1, a gente comprou a dívida. Herbert não recebeu rescisão na hora da saída, porque a rescisão foi para pagar a dívida. Eu estava grávida, né? Eu pedi demissão do meu emprego, então eu acredito que esse foi o maior obstáculo, mas devem existir outros que Herbert conhece e lembre. Sim, foram vários, na verdade, né? Ela tocou um ponto aí que é até crucial, a gravidez. Poxa, você pedir demissão do teu emprego ali naquele momento e descobrir que você tem uma criança chegando, nossa, é assustador também. E até do zero, mim, né? Do zero. Tudo. Imagina você, como qualquer brasileiro, qualquer mais um Silva nesse país, sem linha de crédito, né, sem um apoio financeiro. A gente realmente, como ela relatou, viemos muito de baixo. Então, assim, às vezes tem gente que diz, eu comecei daqui, tinha um piso, a gente começou de um buraco para tapar, para depois ter o piso para começar. Então, foram vários desafios, dias e noites, e qual Fabiana, até com o bebê, eu já vi cenas da Fabiana ter que trabalhar com a nossa filha no colo, sabe? Às vezes a gente fala assim que o empresário empreendedor de maneira geral é o vilão. Na verdade, quem enxerga nesse ponto acaba não percebendo que muitas vezes você está se sacrificando. Você está pagando preços que às vezes são tão altos que talvez nem vai valer a pena no futuro com teus filhos, para você dizer que eu tenho algo, eu construí algo. Então, até a criação dessa marca hoje, a Prepara em 20 anos, com certeza existiu preços altíssimos para serem pagos. Eu não posso hoje apontar o sucesso sem conhecer a história. Então, todo empreendedor ele tem isso, e a gente também não foi diferente. Legal, muito legal. Inspiradora a história de vocês, muito legal. Obrigado. E vocês têm impacto social muito grande na região de vocês, né? Por ser a região lá do Nordeste e tal. Como que vocês enxergam essa responsabilidade perante a esses alunos, esses funcionários que vocês têm dentro da escola de vocês? Como que vocês veem essa responsabilidade? Nossa, aí foi realmente um ponto que eu digo, a Fabiana foi a virada de chave para mim e para a Prepara dentro da nossa região. Porque eu já buscava fazer um trabalho indiretamente buscando esse social, mas a Fabiana ela trouxe um toque, além do feminino, ela trouxe aquele olhar realmente de alguém que enxerga a educação como uma transformação de vida. Ninguém melhor até do que ela para falar isso agora. Então, no social hoje a gente é responsável por, primeiro, manter muitas famílias, né? Então, diretamente a gente mantém aí quase 40 famílias, mas indiretamente tem muitas que são mantidas pela Prepara, né? Mas também tem a questão social relativo aos alunos. Então, encaminhar esses alunos para o mercado de trabalho, fazer com que eles tenham um futuro diferente, trabalhar aquelas características, digamos assim, mais... Então, nós trabalhamos com crianças neurodivergentes, né, lá na escola. A gente tem um trabalho muito interessante, muitos deficientes também, que não têm oportunidade em outra escola, mas que na Prepara elas se encontram, dentro da nossa escola elas se encontram. Então, assim, é muito interessante você ver um aluno autista que precisa de uma atenção diferente do professor, e ele está lá, ele tem um momento de assistir aula, um momento que ele para, que ele pode se concentrar em outra coisa, porque às vezes tem características que eles precisam ter um pouco de calma para aprender. Mas eles passam 4, 5 anos dentro da escola e eles passam 4, 5 anos felizes, sabe? Idoso que vai para a escola, mas vai para a escola para estar ali conversando, tendo apoio. E essa característica também da empregabilidade, que é fazer com que o aluno ele entre no mercado de trabalho e entre preparado. Não tem nada melhor do que você escutar de um aluno, olha, sabe aquela aula que vocês deram dia tal? Na entrevista foi exatamente do jeito e eu consegui a vaga. E isso é muito, muito importante. Então, você vê pessoas que não tinham possibilidade de crescimento nenhum, tá aí num cargo muito melhor. Por quê? Porque estavam com a gente. Não tem dinheiro no mundo que compense isso. É inspirador, né? É muito legal, né? Sim. E como que vocês conseguem fazer, equilibrar em questão do financeiro com esse impacto social? Como que vocês conseguem equilibrar os dois para que os dois andem juntos? Então, a gente tem um projeto muito legal, né? Que a gente fornece curso gratuito. Obviamente, dentro do curso gratuito, em alguns casos tem a venda, mas a gente oferece o gratuito para que alunos que são que têm menos
condições de manter um curso, eles possam também ter qualificação. Mas, como o preço dentro da Prepara também é muito acessível, o valor, né, que é pago por um curso é acessível, você consegue fazer com que pessoas de classes mais baixas consigam ter acesso a uma educação de qualidade, uma educação que eles não vão ter. Uma formatura, como você vê muitos pais dizerem, eu nunca imaginei meu filho ter uma formatura, tá assim, e você consegue isso. Então, assim, não é só dinheiro, sabe? Obviamente, a gente está buscando retorno financeiro, né? A gente não pode dizer que não é esse nosso objetivo. Mas o melhor de tudo é que você junta o objetivo de ter ganho financeiro com um trabalho que te traz resultado para a vida, sabe? Eu mudo vida de pessoas, Herbert muda vida de pessoas, a gente transforma de verdade, não é só uma brincadeira, a gente está ali para transformar vidas de verdade, e isso é muito gratificante mesmo. Que legal. Pensando um pouquinho em expansão, eu sei que vocês estão projetando aí a 4ª unidade de vocês, hoje vocês têm 3, estão projetando a 4ª unidade. Quais são as expectativas para o futuro de vocês? O que vocês veem nessa 4ª unidade? Pensam em expandir mais? Qual que é a ideia de vocês? Sim. Essa 4ª unidade, na verdade, ela já existe, né? Só que ainda não em inauguração, em operação, mas já está dentro de um cronograma. E a gente já visa, sim, a expansão. A gente tem um objetivo maior do que essas 4, obviamente. Até um dia eu brinquei aqui com o Rogério, né? Eu cheguei para o seu Rogério e disse o seguinte, nós vamos ser o maior franqueado de preparo, viu, do senhor? Na sua rede aqui, você vai lembrar da gente. E está fazendo valer hoje, está fazendo jus, né? A gente busca muito por 2 fatores, como a Fabiana mencionou anteriormente. A gente visa o crescimento financeiro porque precisamos, né? Crescer, trazer um conforto, uma qualidade de vida para os filhos e tudo mais. Só que, até a tua pergunta que foi assim, como equilibrar os custos de uma ação social com a base de despesa e tudo mais. Eu tenho muito o seguinte, Deus é tão maravilhoso que Ele nos abençoa grandiosamente em tudo o que faz, tudo de Deus é perfeito. Então, a gente tem buscado um crescimento que pessoas que estão com a gente têm acolhido para que o crescimento se torne mais sólido. Então, a gente visa muito, sim, cidades com potenciais econômicos, cidades com um PIB legal. A gente fica mapeando ali, eu e a Fabiana, olha, já teve dias que a gente conversando assim, aí a Fabiana, eita, essa aqui da Bahia, tem um PIB legal. Aí a gente ia tentar pesquisar no Google, mostra fotos. Então, a gente faz isso até à noite em casa, né? O bom e o ruim de ser sócio é isso. Tudo você leva de casa para o trabalho e traz de trabalho para casa. Mas o legal também é isso, é que você compartilha do mesmo objetivo. A gente compartilha dos mesmos propósitos 24 horas. E o nosso propósito é entregar educação, fornecer mudanças de vida e o dinheiro, eu digo sempre a todos que trabalham com a gente, dinheiro é consequência. A melhoria de vida é uma consequência, porque primeiro a gente tem que entender, vamos ter uma base. Se você tiver aquela base sólida, tudo que colocar ali vai estar firme. Então, assim, a gente está com um projeto de expansão legal, a gente quer realmente ter mais preparos, quer mudar mais vidas e é isso que a Beth disse. É a base que a gente tem hoje que faz com que esse projeto cresça cada dia mais e vai crescer. Esse ano que vem, se Deus quiser, a gente tem mais algumas franquias para comprar. Que legal. E falando um pouquinho desse sucesso de vocês, qual o conselho que vocês dariam hoje para uma pessoa que pensa em empreender, ter seu primeiro negócio, essa história legal que vocês começaram desde o zero? Qual o conselho que vocês dariam aí, uma mensagem que vocês dariam para uma pessoa que quer empreender, seu primeiro empreendimento? Falando como empreendedor hoje, com a experiência que eu trago do dia a dia ao longo de alguns anos, é o seguinte, coragem. Se você tiver medo, você não vai conseguir, isso é para a sua vida em tudo. Então, primeiramente, é a coragem. Segundo, é se identificar realmente que aquele propósito que você quer empreender, ele casa com os teus valores. Por que a educação casou com o nosso? Porque a gente acredita que a educação realmente transforma vidas. Se o nosso país ele tivesse uma educação de primeiro mundo, pensa o quanto a gente seria melhor em tudo. Né? Aquela briguinha besta do trânsito poderia ser evitada, aquela discussão às vezes na porta de casa com o vizinho, por questão da educação. Então a gente tendo a educação, a gente passa a ter mais respeito, mais qualidade de vida e tudo. Então a Prepara, o Grupo Movedu, com sua educação hoje no Brasil, ela casou muito com os nossos princípios. Então esse princípio casado veio a força de vontade. Nós queríamos fazer valer
valer. Nós queríamos mudar a nossa origem, a nossa vida. Porque você pode até nascer sem condições, mas a culpa nunca vai ser do próximo, não vai ser de Deus, não vai ser da política, não vai ser do vizinho, vai ser sua. Tá? Você está ali naquela condição, não por culpa, diretamente corrigindo aqui sua, mas você está naquela condição porque foi onde você nasceu. Mas você tem tudo que qualquer outra pessoa tem para mudar. Você tem 24 horas por dia, a mesma quantidade de minutos e segundos. Faz valer. Ao invés de reclamar, passa a agir. Ao invés de só trazer o problema, já traz a solução. Então, se você enxerga que a prepara, que a educação é isso, nossa, mete a cara que com certeza vai ter sucesso. Essa é a minha opinião. Eu digo para a Fabiana compartilhar algo talvez um pouco diferente, não sei. Então, eu penso muito o seguinte, para quem está pensando em investir no negócio, eu ainda acredito que a Prepara é um negócio muito rentável. E, além disso, ao contrário de muitos outros negócios que existem por aí, ele traz o bem para o próximo. Uma coisa que ninguém vai te tirar é a educação. Mas que se empenhe muito, né? Porque, assim, é necessário empenho para o negócio crescer. Que estejam dentro do negócio, que entendam o negócio e que amem aquilo que faz. Se você gostar do que você faz, isso daí todo mundo pode parecer clichê, mas se você gosta do que você faz, não é trabalho, né? Então, assim, muitas vezes eu começo a trabalhar de manhã e não vejo o tempo passar. Por quê? Porque eu gosto do que eu faço. Então, assim, o maior conselho é: goste do que você faz e se empenhe. Não tem como dar errado. Isso eu digo para qualquer franqueado, para qualquer pessoa, não tem como dar errado. Então, qual é o segredo? Porque quando você chega e todo mundo diz assim, mas eu faço isso, faça com amor, faça com empenho. E com certeza vai dar certo. Legal. Eu queria adicionar algo à fala da Fabiana, porque realmente a gente conversa até com alguns franqueados também, às vezes, outros empresários do segmento, e o pessoal diz, poxa, mas eu não estou tão satisfatório com isso. Porque você muitas vezes está fazendo visando o teu lucro. Claro que tem que olhar números, né, o DRE da tua empresa, mas você tem que fazer pensando realmente na entrega. Qual é a entrega, qual é a mudança que você está fazendo? E aí você vai encontrar realmente a resposta que está buscando. Que legal. E pensando um pouquinho no modelo de negócio da Prepara, vocês acham que é uma oportunidade não só financeira, mas para fazer um impacto social legal numa região, num negócio local? O que vocês acham sobre isso? Eu não tenho dúvidas, 100%, total. A tua pergunta em relação ao impacto, aonde você chegar com a Prepara, a mudança é imediata, porque você já procura de cara ali o trabalho social com as escolas públicas, onde você vai fornecer apoio. Junto com a parceria pública e privada, a gente consegue fornecer mais ferramentas onde o público às vezes deixa. Entendeu? Então a Prepara ela traz esse impacto. O comércio que muitas vezes não consegue ter um colaborador com a produtividade que aquela empresa precisa, a Prepara chega e traz a qualificação para ele. Muitas vezes a gente já viu o colaborador que era de uma função base, que saiu daquela loja ali depois de muitos anos num cargo de gerência alto, que recebeu uma proposta de uma empresa multinacional e foi embora. Temos essa história lá na Petrolina. Então, assim, a Prepara ela traz muita mudança em todos os cenários. Por isso que a gente acredita. É constante, a gente passa por aventuras e mudanças o tempo todo dentro dela. A Prepara, ela é, primeiro, muito interessante, assim, é um negócio interessante, né? Relativo à lucratividade, né? Então, assim, tem um retorno financeiro interessante, mas quando você vê retorno financeiro com o trabalho social que você consegue fazer, com a mudança onde ela está localizada, sabe? Com um trabalho bem feito. Você junta coisas que realmente fazem você se sentir bem com o que você faz. Então, assim, eu acho que é um plano de negócio, assim, para mim, perfeito, sabe? Que une tudo que eu busco, que é retorno financeiro, mas também o trabalho social, empregar muitas pessoas, e fazer com que pessoas realmente mudem de vida, literalmente. Muito bom. É impactante a história de vocês, né? É muito legal. Até nesse impacto social que vocês fazem na região de vocês, é bastante inspirador. Se vocês pudessem deixar uma mensagem, uma pessoa que pense em investir no ramo da educação, o que vocês falariam para ele hoje? Invista. Vale muito a pena. Se você gosta da educação, não tenha dúvida, não pense duas vezes, invistam, porque realmente vale bastante a pena. Eu ainda complemento. Eu sou o que sempre olha oportunidades e vê chances de vários ganhos em todos os cenários. E um tempo atrás eu vim para a ABF, inclusive, buscar novos investimentos, novos negócios, franquias de outros segmentos, e comecei a ver, desde o payback, a margem de lucro, tudo em geral ali. Eu dizia, poxa,
não tem como se comparar com a Prepara. A Prepara, além de ter uma margem muito grande, a educação é um mercado quase que, eu posso dizer, né, talvez seja loucura, insanidade dizer, infinito. Porque o conhecimento a gente nunca consegue ter por completo. Então a Prepara ela é isso. Invista sem medo. Ame esse negócio, case com seus valores e com certeza terá sucesso e satisfação no final do dia, que é como a gente tem. Que legal. Gostaria de agradecer vocês dois, Herbert e Fabiana, pela oportunidade de ouvir a história de vocês. O impacto que vocês fazem na sociedade de vocês é muito inspirador. Até que vocês já contaram para a gente um pouquinho de alunos também que viraram também funcionários de vocês. É bastante importante isso. E é isso. Queria agradecer bastante vocês. Nós que agradecemos. Obrigado. Para você que gostaria de saber um pouquinho mais sobre franquia de educação, sobre a Prepara Cursos, entre no nosso site, chame os nossos consultores. Lá vai ter as maiores informações para vocês saberem um pouquinho mais.